Anotem aí, ó, o porquê que é chamado de função. Função é quando uma variável depende da outra. Então, o que é uma função? Quando uma variável depende da outra. Então, quando você estabelece uma relação onde uma letra depende da outra, você o quê? Nós estamos caracterizando uma função. Por exemplo, ó, aqui bem rapidinho, ó. Isso que eu vou colocar aqui, bem aqui em cima, não tem necessidade de vocês registrarem, tá? Porque eu vou apagar. É isso aqui, gente, ó. Nós temos aqui, ó, uma equação. Isso aqui, por que é caracterizado uma equação? Porque tem uma igualdade. É uma equação com quantas incógnitas? Com quantas letras diferentes? É uma equação com duas letras diferentes. Quais são as letras diferentes? É a letra Y e a letra X, tá ok? Agora, se eu chegar aqui embaixo e falar para vocês, ó, X mais 3, que é igual a 10, X mais 3, que é igual a 10, isso aqui é uma equação. Só que, essa aqui é uma equação por quê? Tem uma igualdade. Tem letra? Tem uma letra. Tem uma letra. X mais 3 que é igual a 10, tem uma letra. Se tem uma letra, tem como resolver o valor dessa letra? Vocês concordam comigo que esse X vale 7? Né? Porque, ó, se tá mais 3, passou para cá, menos 3, ficou 10 menos 3, que dá quanto? 7. Então, essa equação aqui, ó, é uma equação com apenas uma letra. Uma letra. Tem como calcular essa letra? Tem. Tá? Agora, aqui em cima, é uma equação? É uma equação. Com quantas letras? Com duas letras. Tem como resolver a equação do jeito que ela está aqui? Não tem, você sabe por quê? Não tem como resolver, porque você já isolou o Y, já isolou uma letra. Quando nós criamos uma dependência, quando uma variável depende da outra, nós criamos o que? Uma função. O que quer dizer uma função? Que o Y ele só existe a partir A partir do momento que o X existe. Ou seja, se eu chegar a falar para vocês isso aqui, ó, X vale 4. Quanto que vale o nosso Y? Aí nós temos que fazer o quê? Uma substituição. Aí vai ficar o quê? 3 vezes 4 mais 5. É isso? Então, ó, quanto que dá a nossa brincadeira aqui? 3 vezes 4, 12 mais 5, 17. Ou seja, mas Sandro, de onde que você tirou esse 4? Gente, esse 4 é um exemplo. Se eu falar para você, x é igual a 4, quanto que vale o y? Você vai substituir. Então, quando x for 4, o valor do nosso y deu quanto? Deu 17. Tá? Então, ó, o que é uma função? É quando uma letra, quando uma variável depende da outra. O y só existe quando você fornecer quem? O x. Então, aqui um exemplo. Quando x for 8, substituindo aqui, ó, colocando o x, quanto que vale o valor do y? 3 vezes 8, 24, mais 5, 29. Então, o que acontece? Nós estabelecemos uma coisa chamada de par coordenado, ou coordenadas cartesianas. Tá? Então, o que nós temos aqui agora? Quando x for 8, quanto que vale o y? 29. Outro exemplo. Quando x for 5, quanto que vale o y? 20. Então, como é que fica o nosso par ordenado? O par ordenado vai ficar 5 e 20. Depois, mais um exemplo, o último. Quando x for menos 2, quando x for menos 2, quanto que vale o y? Vamos lá? Ó, presta atenção, agora é negativo, hein? Eu vou jogar menos 2 aqui, ó. Vai ficar 3 vezes menos 2. Quanto que é 3 vezes menos 2? Né? Menos 6. Menos 6 com mais 5, menos 1.
Então, quando x for menos 2, y vale quanto? Vale menos 1, tá? Então, se você observar, nós tivemos que dar valores para x para encontrar quem? Para encontrar o y. Aí nós montamos o quê? Uma coisa chamada de par ordenado. O que é um par ordenado? Aonde, primeiramente, você tem o valor de x e depois você tem o valor de quem? O valor do y. Então, quando x for 8, o y vale 9. Segundo essa equação. O porquê que essa equação é chamada de função? Porque uma letra depende de quem? Da outra. Porque uma letra depende da outra. Agora, eu vou perguntar para vocês. O y, ele só existe a partir do momento que você fornece o x. Quando nós trabalhamos com função, nós trabalhamos com quem? Com o plano cartesiano. O plano cartesiano, nós sabemos popularmente que é o x e que é o y. Mas nós temos que saber o seguinte: o que o x é e o que o y é. O x, o nome dele é eixo das abscissas. E o eixo de y? Eixo das ordenadas. Outra coisa importante, no encontro das duas retas, nós temos a origem do plano cartesiano. Aqui é a origem do plano cartesiano. À direita do x, nós temos os valores positivos. E à esquerda, os negativos. Para cima de 0 no eixo de y, os valores positivos, e para baixo, os valores negativos. Tudo bem? Voltando. Eu falei para vocês que o x vale 8. Eu achei quem? Eu achei o y. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando x e achando y. No segundo exemplo, x vale 5, y vale 20. Depois, eu dei outro exemplo. Nós estamos fornecendo os valores de quem? Nós estamos fornecendo os valores de x para poder encontrar o valor do y. Se eu chego aqui e falo para vocês, eu estou fornecendo x e eu estou encontrando y, então lá, quem que manda na brincadeira? Não é aquilo que você fornece? Quem manda na brincadeira é o x. Portanto, no x, o x para nós, ele é conhecido como domínio. Isso aqui é importantíssimo. O x, ele é chamado de domínio. Se o x é chamado de domínio, eu estou lembrando. O que o y é chamado? Ele é conhecido como imagem. Eu vou criar uma função aqui, tá? 2x menos 1. Tudo bem? É uma função. Por que é uma função? Porque o y depende de quem? Do x. Eu chego aqui e falo para vocês, ó, x vale 4. Quanto que vale o y? Gente, alguém me responde aí? Concorda que vale 7? Por quê? Ó? Por que vale 7? Esse x aqui vale quanto para nós? Não vale 4? Então vai ficar 2 vezes 4, 8. Tirar 1, 7. Qual que é o nosso domínio? O domínio para nós é o 4. Quem que passa a ser a nossa imagem? A nossa imagem é o 7. E aqui nós teremos o quê? O par ordenado. O par ordenado. Isso aqui para nós é chamado de par ordenado. Qual que é o valor que aparece em primeiro lugar? X. E depois, Y. Sandro, pode inverter? Nunca. É convencionado. No par ordenado, quem que aparece em primeiro lugar sempre é X. E depois quem que é? Y. Tudo bem? Mas Sandro, qual que é a lógica da palavra imagem? Por exemplo, essa função que está aqui em cima é 2x menos 1. Tudo bem? 2x menos 1. Se eu chego e falo para você, ó, o meu domínio vale 4. Quando x for 4, quem que você vai ver de frente? Porque quando você olha no espelho, você se vê. Então você é a sua imagem, correto? Você é carne e osso, então você é o domínio.
Você olhou, quem está no espelho é o domínio? Não, é a sua imagem. Então eu pergunto para vocês, aqui eu tenho uma função 2x menos 1. Se eu chego e falo, o meu domínio vale 4, eu jogo o domínio 4. Quem que eu vou ver de frente? Quem que eu vou ver de frente? É o valor 7. Então, quando eu ofereço 4, ele enxerga o que na frente? 7. Então, por isso que é chamado de imagem. Vamos continuar com a brincadeira. Agora, vamos fazer o seguinte, construção do gráfico. Esse exemplo aqui embaixo, f de x, que é igual a 2x menos 5. Isso aqui também pode ser representado por quem? Y, que é igual a 2x menos 5. 2x menos 5 é a mesma coisa. Então, olha, eu pergunto, todas as vezes que você estiver trabalhando com essa representação, não é f vezes x, tá? É uma representação de f de x. F, abre parênteses, x dentro. Então, quem que está em função do x? Ó, quem que está em função do x? Isso aqui, gente, ó, é a mesma coisa, tá? Então, quem está em função do x é o y. Então, nós podemos representar uma função através de f de x ou através de quem? Do y. Pegando esse exemplo aqui, ó, da função que eu passei para vocês, se eu chegar aqui para vocês e falar o seguinte, ó, quando x for 4, quanto que vale o y? Vale 3. Montando o par ordenado, x é 4, y é 3. Tudo bem? Por que você está retomando, Sandro? Porque eu quero isso aqui, ó. Pessoal, a função, ela tem linguagens próprias. Vocês lembram que quando a gente estava trabalhando com probabilidade, tinha lá o e, tinha o ou, tinha probabilidade complementar. Então, tudo isso são linguagens específicas da matéria. O que a função está falando? Aqui eu tenho f de x, aqui eu tenho f de 4. É a mesma coisa que está falando aqui embaixo, ó. Quem está dentro do parênteses? Quem está dentro do parênteses não é o 4? Isso quer dizer o seguinte, f de 4. O que é esse 4 aqui? Esse 4 para nós é o valor de quem? É o valor do x. Então, como é que fica a nossa brincadeira? Vai ficar o que aqui? 2 vezes 4 menos 5. Isso aqui vai dar quanto para nós? Me ajudem. F de 4, 2 vezes 4, 8. Tira 5, 3. Olha aqui, ó. F de 4 é igual a 3. Isso quer dizer que quando x for 4, y vale 3. E automaticamente nós temos um par ordenado, que é o 4 e 3. Gente, tudo isso aqui, ó, é a mesma coisa. É a linguagem da função que nós temos que trabalhar. Então, ó, f de 4 vale quanto? 3. Isso quer dizer o quê? Nessa função, quando x for 4, quanto que vale a função? Vale 3. Quando x for 4, y vale 3, par ordenado 4 e 3. Exercício 1. Dada a função f de x é igual a menos 2x mais 3. Calcule. Letra A, f de 0. Letra B, f de menos 1. Letra C, f de 7. O que a linguagem manda fazer? Aqui para nós é f de 0, não é? Quem está dentro do parênteses, vamos lembrar? É o valor do x. Menos 2 vezes. Então tá aqui. Aí nós temos o quê? Que f de 0, menos 2 vezes 0 é 0. Mais 3, 0. Mais 3, 3. Quer dizer o seguinte, que quando x for 0, y vale 3, colocando o par ordenado, nós temos o quê? 0 e 3. Usando a mesma função, menos 2 vezes menos 1 mais 3. Agora, aqui eu tenho menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais quanto? 3. É isso? Aqui eu fiz jogo de sinais. Menos que multiplica menos, mais. 2 vezes 1, 2. Mais 3. E agora, como é que fica?
f de menos 1 vale quanto? Vale 5. Isso quer dizer o seguinte, que quando x for menos 1, y vale quanto? 5. Colocando o nosso par ordenado, menos 1 e 5. Como é que vai ficar? F de 7, menos 2 vezes o x, que está dentro do parênteses, que agora vale 7, mais 3. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 14 com mais 3. Quando x for 7, y vale quanto? Menos 11. O nosso par ordenado vai ficar quanto? 7 e menos 11. Já que nós estamos trabalhando com a linguagem da função, então a função ela pode ser o quê? F de x ou pode ser o quê também? Y. Se nós estamos trabalhando com função, nós temos o quê? Nós temos os gráficos. Nós temos que trabalhar o quê? A construção dos gráficos. Tudo bem? Agora que eu entro aqui, ó. Pessoal, essa palavra aqui que vocês estão vendo, ó, tá? Essa palavra, função linear. Na matemática, a palavra linha lembra o quê? Curva? Torta? Não. A palavra linear na matemática quer dizer o que mesmo? Reta. O gráfico de uma função do primeiro grau sempre será uma reta? Sim. Essa reta, ela é crescente ou a reta, ela será decrescente. Se você observar essa função aqui, ó, 2x menos 5, e se você olhar a representação, aonde você tem y que é igual a ax mais b, aqui eu tenho o valor do a, sim ou não? Aqui eu tenho o valor do a. Quanto que é o valor do a nessa função? Então quem que é o nosso a? O a sempre é o valor que multiplica x. Como que eu represento uma função do primeiro grau? F de x que é igual a x mais b. Tudo bem? Então tá aí. Ou pode ser o que? Y que é igual a x mais b. Maravilha? Então aqui, ó, um exemplo. F de x é igual a 5x mais 3. O nosso a é o valor que multiplica x, vale 5. E o nosso b é chamado de termo independente. Vale quanto? 3. Outro exemplo. F de x que é igual a menos 3x. Outro exemplo. 7. Então a pergunta. A vale menos 3 e o b vale quanto? 7. Voltando. O gráfico de uma função é sempre uma reta. O gráfico de uma função é sempre uma reta. Agora, a reta, ela pode ser crescente, ou ela pode ser o que também? Decrescente. Mas, Sandro, eu lembro que tem um detalhe que, só de olhar para a função, eu sei se ela é crescente ou decrescente. Tem esse detalhe. Se você olhar para a função, e você tiver isso daqui, ó, a maior que zero, a função ela é o quê? Crescente. Se você olhar para a função e a for menor que zero, a função ela é decrescente. Em outras palavras, se o a for positivo e aqui se o a for negativo. Esse primeiro exemplo que eu passei para vocês aqui, ó, a vale 5, tudo bem? A vale 5. Então, essa função aqui, ó, ela é uma função crescente. Esse segundo exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, a vale menos 3, é isso? Então ele é negativo. Então é uma função decrescente. Se o gráfico é uma reta, agora nós vamos fazer o que mesmo? A construção do gráfico. Para construir uma reta, nós precisamos ter o que? 2 pontos. Por que nós precisamos ter 2 pontos? Porque o que define a orientação da reta são os 2 pontos. Não entendi. Se você não entendeu, ó, vocês estão enxergando aqui, eu tenho um ponto, é isso? Ponto A. Quantas retas passam nesse ponto aqui? Infinitas retas. Porque você não sabe de onde que vem as retas.
de cima, de baixo. Então, ó, por um ponto, passam-se infinitas retas. Tá, tudo bem. Agora, eu vou chegar aqui e colocar um segundo ponto. Faça a união desses dois pontos. O que nós temos? Uma reta. Nós temos uma reta. O primeiro ponto, que eu vou chamar isso aqui, ó, corte no eixo das abscissas. E nós temos que desenhar o plano cartesiano. Então aqui é o eixo de Y, aqui é o eixo de X. Tudo bem? Nós temos que ter dois pontos. Maravilha? O que acontece? O primeiro ponto é o corte no eixo das abscissas. Isso quer dizer o quê? Que o ponto corte no eixo das abscissas. Se é o corte, então quer dizer o ponto, ele vai estar em cima, ele vai pertencer ao eixo das abscissas. Ele vai pertencer ao eixo de X. O ponto está em cima do eixo de X. Vou colocar um ponto qualquer aqui, ó, tá? Vou batizar esse ponto de A, tá ok? O ponto A. Aonde que o ponto A está? Ele está em cima do eixo de X. Ele pertence ao eixo das abscissas. É o corte no eixo das abscissas. Preste bastante atenção. Todas as vezes que o ponto estiver em cima do eixo de X, o X ele é diferente de zero e o Y vale zero. Esse ponto aqui, ó, ele tem esse par ordenado, X e zero. Agora, nós vamos partir para o segundo ponto. É o chamado de corte no eixo das ordenadas. Isso quer dizer o quê? Que é o corte no eixo de Y. Então quer dizer que aonde que o ponto vai estar agora? O ponto vai estar em cima do eixo das ordenadas, em cima do eixo de Y. Então ele pertence ao eixo das ordenadas. Eu vou chamar de ponto B. Isso quer dizer o seguinte, ó. Quando x for igual a zero, y é o que mesmo? Diferente de zero. Tá? Então nesse caso aqui, ó. Quem que vale zero agora? Quem que vale zero é o x. E o y? Diferente de zero. Exercício. Construa o gráfico da função. Letra A. 2x menos 3. Nós vamos construir o gráfico. Os dois primeiros momentos. Me ajudem. Qual que é o primeiro momento? Calcular o valor do x quando o y for o quê? Zero. Onde que eu vou colocar o zero? No lugar do y? Então vai ficar zero, que é igual a quanto? 2x menos 3. Resolvendo essa parada, nós temos que x vale quanto? 3 sobre 2. Que passa a estar menos 3, passou mais 3 e passa o 2 dividido. Isso quer dizer o que mesmo? Que aonde que o gráfico vai cortar? Aonde que o gráfico vai cortar o eixo das abscissas? Em qual valor? 3 sobre 2. Sandro, vai devagarzinho aí. Vou. Agora, qual que é o nosso segundo ponto? O nosso segundo ponto, quando x for zero, quanto que vale o y? É isso? Então me ajudem? Vamos lá? Quem que vale zero agora? Quando x for zero, quanto que vale o y? Bora lá. Como é que vai ficar a brincadeira? Bora, 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 bora. Vai ficar y, que é igual a quem? 2 vezes 0, é isso? Menos 3. Tudo bem? Isso quer dizer o que mesmo? Vamos lá, me ajudem? Que y vale quanto? 2 vezes 0, 0, 0 menos 3, menos 3. Tá? Agora, voltando aqui no primeiro. Voltando no primeiro. Como é que fica o par ordenado? 3 sobre 2 e 0. E como que fica o segundo ponto? No segundo ponto, como é que fica o par ordenado? 0 e menos 3. Nós temos o primeiro ponto e temos o segundo ponto. Qual que é o próximo passo? Construir o gráfico, tá? Vamos com o primeiro ponto.
Me ajuda? 3 sobre 2 e 0. O 3 sobre 2 é o valor de x e o y é 0. Então, ó, lembrando, no encontro das duas retas é 0. 3 sobre 2 é positivo, então ele vai ficar à direita. Então aqui vai ficar o quê? Sandro, eu posso colocar em qualquer lugar aqui? Pode, você sabe por quê? Porque você só está trabalhando com 3 sobre 2. Não precisa colocar 1, 2, 3, não tem necessidade. Outra coisa importante, alguém está perguntando aí, eu posso dividir 3 por 2? Tem necessidade? Não. Mas e se eu quiser? Pode. Mas o que acontece? Em vestibulares, eles trabalham muito com frações. Então você pode ficar tranquilo, tá, gente? Que não vai ter problema em deixar em fração. Você sabe por que a gente deixa bastante em fração? Vamos supor que ali, ao invés de 3 sobre 2, fosse 2 sobre 3. 2 dividido por 3 dá uma dízima. Então, é bom você acostumar a trabalhar com fração sempre, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o primeiro ponto, 3 sobre 2 e 0. Aqui está o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, vamos lembrar? No segundo ponto, x vale 0, y vale menos 3. X vale 0, y vale menos 3. Então está aqui, ó, menos 3. Mas por que, Sandro? O y ele não é negativo, então ele está abaixo. Nós temos os dois pontos? Nós temos. Se nós temos os dois pontos, o que eu faço agora? Construo a reta. Nós temos aqui a reta da função f de x, 2x menos 3. Desse jeito que está aqui, desse exercício que está aqui, pode cair no vestibular? Pode. Por incrível que pareça, desse jeito pode cair no vestibular. Letra A, f de x que é igual menos x mais 4. Menos x mais 4. E a letra B está aqui em cima. F de x que é igual 6x mais 2. Então, quais são os dois detalhes que nós temos que trabalhar? O primeiro é calcular o x quando o y for o que mesmo? For 0. Calcular o x quando o y for 0. Onde que eu vou colocar esse 0 aqui? No lugar do f de x. Então vai ficar o que na brincadeira? 0, que é igual a menos x mais 4. E x vale quanto? 4. Então como é que fica o nosso par ordenado? 4 e 0. Agora, o segundo item para montar o gráfico é quando x for 0, qual é o valor de quem? Do y. Então, onde que eu vou colocar 0? Eu vou colocar 0 no x. Então, vai ficar o quê? Menos 0 mais 4. É isso? Então, quanto que vale o nosso y? 4. Também? Também. É isso? Joia? Então, agora, como é que fica o nosso par ordenado? Nosso par ordenado vai ficar o que mesmo? 0 e 4. Fazendo agora o nosso gráfico. O primeiro ponto, x vale 4, y vale quanto? 0. Primeiro ponto. O segundo ponto, quando x for 0, y vale 4. Está aqui, ó. Fechou? Então agora é só construir o que mesmo? A reta. Isso aqui vocês, por favor, terminem em casa, tá? Desculpa, façam em casa.